Cidade de Milford, em Massachusetts, protesta após detenção de adolescente brasileiro pela ICE. FBI rastreia redes sociais e revoga vistos de imigrantes que comemoraram morte de ativista de direita, incluindo um brasileiro. Carne bovina corre risco de virar artigo de luxo nos Estados Unidos por causa das sobretaxas ao Brasil. Mais de 500 pessoas visitaram feira realizada por brasileiros no sul do estado da Flórida. E tem os destaques do esporte, com o Brasil nos mundiais de boxe e vôlei. Olá. Olá. Um jovem brasileiro de 16 anos foi detido pela Polícia de Imigração na cidade de Milford, em Massachusetts. Toda a ação dos agentes foi registrada por uma câmera de vigilância de trânsito dessa região. Os moradores estão protestando. A imagem mostra o carro dos agentes da ICE interceptando um sedã branco, parado em um sinal de trânsito. 2 policiais descem do veículo e abordam o motorista. No banco carona estava Gustavo de Oliveira, de 16 anos. Rapidamente, a população cercou o local em defesa do jovem morador de Milford, que acabou sendo preso, mas liberado depois de um tempo. No, I have no information about what happened with the 16-year-old in regards to this incident. O chefe da polícia local diz que não participou e nem soube da abordagem com antecedência. We're here today because we are saddened and disgusted that ICE keeps destroying families. Após mais essa tentativa da Polícia de Imigração de deter um adolescente em Massachusetts, a população foi às ruas protestar e pedir por mais proteções aos estudantes menores de idade. This week, another young man was detained by ICE. Gustavo was soon released. Nesta manifestação, essa mulher se disse enojada com a detenção de Gustavo Oliveira, que por sorte acabou sendo solto depois. Ela denuncia que a repressão contra crianças e adolescentes tem que parar. Na última primavera, o caso de um outro brasileiro chamou muita atenção no estado. Marcelo Gomes da Silva foi preso por agentes da ICE a caminho de um treino de vôlei. Foi preciso muita pressão popular para a família conseguir a liberação do menino dias depois. Agora, no caso mais recente de Gustavo, amigos relatam que ele está bem, mas abalado com o que aconteceu. I think that they shouldn't have got him because he's under age of 18 and he started really crying in the car when he got him. A Polícia de Imigração não deu detalhes sobre essa nova operação e nem falou sobre os números de prisões que estão sendo feitas em Massachusetts. Mas flagrantes têm sido registrados diariamente. Ontem, em mais um protesto, os moradores pediram que os agentes de imigração vão embora do estado e prestaram solidariedade aos indocumentados. To our immigrant neighbors, you are not alone. We see you, we love you, and we will continue to stand by your side. Um neurocirurgião brasileiro vai ter o visto revogado por ter supostamente elogiado o assassinato de Charlie Kirk. Professores norte-americanos também perderam o emprego pelo mesmo motivo. O FBI disse que está rastreando as redes sociais em busca de pessoas que comemoraram, incentivaram ou apoiaram a morte trágica do ativista conservador e prometeu punição. Esse foi o comentário que o médico brasileiro Ricardo Barbosa fez nas redes sociais. Um salve a este companheiro de mira impecável, coluna cervical, e que acabou rendendo uma enorme repercussão dentro e fora do nosso país. O vice-secretário de Estado, Christopher Landau, chamou o destaque de ofensivo, depravado e assustador. Perguntou se o brasileiro era um profissional licenciado que fez o juramento de Hipócrates de salvar vidas e decretou a revogação definitiva do visto do neurocirurgião. Mas não foi só o brasileiro que foi alvo de punição. O FBI anunciou que qualquer pessoa que esteja comemorando, incentivando ou apoiando esse ato criminoso dentro e fora dos Estados Unidos vai sofrer punições. E anunciou que está fazendo um pente fino nas redes sociais em busca de pessoas que fazem apologia ao crime ou incitação à violência política. O objetivo, segundo o FBI, é barrar esse comportamento e identificar influências ideológicas e até possíveis ameaças futuras. Essas decisões que foram tomadas pelo Department of State contra esse médico brasileiro, na verdade, já tinham sido anunciadas há bastante tempo. Tanto o secretário de Estado, Marco Rubio, anunciou isso formalmente no dia 12 de abril, agora desse ano,
E a própria USCIS se manifestou no dia 19 de agosto, incluindo entre o seu normativo o conceito de anti-americanismo. No Oregon, um professor de uma escola pública foi afastado após postar nas redes sociais que a morte de Kirk iluminou seu dia. A mesma coisa aconteceu em Nova York. As autoridades abriram investigações contra educadores no Tennessee, Oklahoma, Virgínia e Flórida pelos comentários suspeitos. O secretário americano de Estado, Marco Rubio, alertou: imigrantes que comemorarem a morte de Kirk vão ser deportados. Porque hoje não só você tem o controle de algoritmos ou inteligências artificiais analisando suas postagens em redes sociais, como também você tem incentivos da própria sociedade de te criticar e te relatar para o Department of State ou para a USCIS. Foram criados sites de grupos conservadores para expor os autores das mensagens. A ideia, segundo os organizadores, é que aqueles que defendem a barbárie percam espaço em escolas, hospitais e outros locais de trabalho. Há algo profundamente perturbador em ver pessoas comemorarem a morte de alguém, mesmo que esse alguém represente o oposto de suas opiniões ou crenças. Quando a morte deixa de ser reconhecida como um limite universal da condição humana e passa a ser celebrada como vitória sobre um adversário, estamos diante de um fenômeno que mistura psicologia social, neurobiologia e fragilidade moral. A comemoração da morte não fala tanto sobre quem morreu, mas sobre quem a celebra. Mostra um cérebro e uma sociedade que ainda não aprenderam a superar os instintos mais primitivos com a racionalidade e compaixão e a metacognição. O FBI e a polícia pretendem formalizar a acusação contra Tyler Robson, de 22 anos, pelo assassinato do conservador Charlie Kirk. A denúncia deve ser apresentada entre terça e sexta-feira. As autoridades estão reunindo todas as provas contra o suspeito, incluindo amostras de DNA coletadas no local do crime e na arma usada no ataque, que coincidem com o perfil genético de Tyler. No final de semana, milhares de pessoas participaram de vigílias em homenagem ao ativista em universidades e praças públicas em diferentes estados do país. Ontem, o presidente Donald Trump confirmou que vai participar do funeral de Charlie Kirk, que está marcado para o dia 21 de setembro, em um estádio do Arizona com capacidade para 60 mil pessoas. A esposa do ativista, Erica Kirk, também falou pela primeira vez desde o assassinato do marido. Disse que a missão de Charlie não vai morrer junto com ele e prometeu torná-la ainda mais forte e poderosa. Enquanto isso, a investigação segue em andamento. A polícia informou que o colega de quarto de Tyler, com quem ele tinha um relacionamento, está colaborando com todas as investigações, com a polícia local e também com os investigadores do FBI para ajudar a traçar um perfil psicológico do atirador. E após o intervalo, carne bovina corre risco de virar artigo de luxo nos Estados Unidos por causa das sobretaxas ao Brasil. E tem os detalhes do artigo escrito por Lula, que foi publicado no jornal The New York Times neste final de semana. Américas no ar. Oferecimento Uninter. A melhor faculdade para brasileiros nos Estados Unidos. Acesse uninteraméricas.com e inscreva-se já. Envios BR, solução de envio para suas compras e negócio dos Estados Unidos ao Brasil em apenas 5 dias. Use o código RECOR20 e ganhe 20% de desconto no seu primeiro envio. Vida Máxima Account. Orientação especializada e suporte para sua legalização nos Estados Unidos. Seu futuro é agora. Use o código VIDARECOR e ganhe uma consultoria grátis. Reserve Ship. Recupere e mantenha sua juventude hoje. Visite-nos no sul da Flórida, em Orlando ou em Boston e renove a sua energia. Ei, deixa eu aproveitar aqui o intervalo rapidinho. Inscreve no canal, aproveita, deixa isso. E dá aquele like, por favor. Nos Estados Unidos, depois da alta dos preços dos ovos, agora é a vez do bife que corre o risco de ficar um artigo de luxo. A decisão de Trump de taxar a carne bovina brasileira já afeta o mercado americano, atinge o bolso do consumidor e acende um alerta de escassez.
Os ovos foram o símbolo da inflação dos alimentos no inverno passado nos Estados Unidos. Agora, os hambúrgueres podem ser os próximos. O preço da carne bovina já vem subindo há 8 meses consecutivos e, em agosto, registrou a maior alta mensal em quase 4 anos. O motivo? As restrições à carne brasileira, que estão pressionando o abastecimento doméstico norte-americano, que já estava apertado. Com o rebanho dos Estados Unidos no menor nível em décadas e a proibição de compras do México por questões sanitárias, o país depende da importação para produzir hambúrgueres e carne moída. Mas os embarques do Brasil estão paralisados. A carne brasileira, que já pagava uma tarifa de 26,4%, agora enfrenta um total de imposto de 76,4% por causa da sobretaxa de 50% imposta pelo governo Trump. Nenhum importador quer arcar com esse custo e o resultado pode ser escassez e mais alta nos preços. Nessa guerra político-tarifária, quem sai perdendo é o consumidor, que vai pagar a conta no caixa do supermercado. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva escreveu um artigo para o jornal norte-americano The New York Times. Publicado na edição de ontem, o texto afirma que as medidas tomadas pela Casa Branca com relação ao Brasil têm motivação política. A repórter Carolina Camargo tem os detalhes. Com o título "A Democracia e a Soberania do Brasil são inegociáveis", Lula inicia seu texto dizendo que decidiu escrever para estabelecer um diálogo aberto e franco com o presidente dos Estados Unidos. O governante brasileiro começa analisando a decisão da administração Trump de impor a taxa de 50% de imposto nos produtos brasileiros e diz, abre aspas, a falta de lógica econômica por trás dessas medidas deixa claro que a motivação da Casa Branca é política. No texto, Lula também fala do uso da Lei Magnitsky para buscar impunidade para o ex-presidente Jair Bolsonaro e elogia a decisão do Supremo Tribunal Federal pela condenação do político. E finaliza dizendo a Trump que continua aberto a negociar qualquer coisa que possa trazer benefícios mútuos, mas que a democracia e a soberania do Brasil não estão na mesa. Na sexta-feira, o jornal norte-americano já havia publicado um texto opinativo a respeito do resultado do julgamento, dizendo que o STF fez o que os Estados Unidos tragicamente falharam em fazer, levar à justiça um ex-presidente que atentou contra a democracia, fazendo uma clara referência a Donald Trump e à invasão do Capitólio em janeiro de 2021. A última vez que Trump falou publicamente sobre a conturbada relação com o Brasil foi na semana passada, quando o republicano disse que estava insatisfeito com a condenação e comparou com a situação vivida por ele. Depois disso, o secretário de Estado americano, Marco Rubio, escreveu em um post que os Estados Unidos darão uma resposta à altura ao que chamou de caça às bruxas. O Itamaraty respondeu dizendo que ameaças não intimidarão a democracia brasileira. Agora, todos os olhares estão voltados para a viagem de Lula e sua comitiva aqui para Nova York, onde acontece a Assembleia Geral da ONU no final deste mês. Até o momento, não há confirmação se os presidentes do Brasil e dos Estados Unidos vão se encontrar. No Oriente Médio, os Estados Unidos estão tentando conter a crescente tensão entre Israel e os países árabes, uma semana depois do ataque aéreo contra negociadores do Hamas em Doha, no Catar. O secretário norte-americano de Estado se reuniu com o premier israelense e agora prepara uma visita ao Catar em busca de um diálogo para reduzir o clima de hostilidade. Vítor La Regina tem as últimas informações da guerra. O primeiro-ministro de Israel voltou a falar sobre o ataque realizado na semana passada contra o Catar, onde estariam terroristas do Hamas. Apesar de a ofensiva não ter eliminado o principal líder do grupo, Benjamin Netanyahu disse que a operação passou a mensagem de que os terroristas não têm onde se esconder. O premier se reuniu hoje com o secretário de Estado americano Marco Rubio em Jerusalém. Rubio, que no fim de semana disse que Donald Trump não ficou feliz com o ataque a Doha, evitou fazer críticas à ofensiva ao lado de Netanyahu. Mais de 50 países árabes estão reunidos na capital do Catar para uma reunião de emergência convocada após a operação. No encontro, houve a recomendação para que os governos reavaliem as relações econômicas e diplomáticas com Israel. Na faixa de Gaza, a Força Aérea Israelense derrubou mais um prédio nesta segunda-feira. As operações dos últimos dias têm tido como alvo arranha-céus que, segundo o Exército, são usados como postos de observação do Hamas. De Tel Aviv, Vítor La Regina para o Américas no Ar.
Depois do intervalo, mais de 500 pessoas visitam feira realizada por brasileiros no sul do estado da Flórida. E tem os destaques do esporte com o Brasil nos mundiais de boxe e vôlei. Uma delegação de militares brasileiros participou de um intercâmbio inédito nos Estados Unidos, focado em vigilância por satélite. A iniciativa faz parte de um programa de cooperação com a Guarda Aérea Nacional de Nova York, em Syracuse. O objetivo foi fortalecer capacidades estratégicas e ampliar o conhecimento técnico em defesa aeroespacial. Os brasileiros acompanharam simulações de lançamentos de satélites, protocolos de segurança orbital e sistemas de comunicação militar. O treinamento envolveu também o uso de inteligência artificial, além de análise de dados em tempo real. A parceria militar com os Estados Unidos reforça o papel do Brasil no cenário internacional de segurança espacial e abre caminhos para futuras missões conjuntas. E a comunidade brasileira de Deerfield Beach recebeu neste domingo a feira Cuidar e Criar, um evento que promoveu aos empreendedores e visitantes muita inspiração. Foi um domingo de conexões e negócios que movimentou a comunidade brasileira e mostrou a força no sul da Flórida. Difícil não se encantar. A feira Cuidar e Criar reuniu neste fim de semana em Deerfield Beach quem sonha, quem produz e quem quer fazer a diferença. Cada corredor foi um convite para descobrir um novo talento da nossa comunidade, um novo negócio. Esse grupo é fantástico, os eventos deles são fantásticos. A gente tem, assim, dos palestrantes, as meninas, graças a Deus eu conheço muitas delas. E eu acho que cada projeto tem que apoiar o outro projeto e é assim que a gente pode crescer, porque uma andorinha só não faz verão. Então eu tento o máximo de ir em todos os eventos, sempre estar conhecendo pessoas, é uma oportunidade da gente também mostrar o que a gente faz e conhecer de perto, ao vivo, o que os outros estão fazendo. Ao todo, cerca de 50 expositores participaram da ação. Teve estande de tudo, de vestuário, educação, saúde, pet e investimentos. Mais de 500 visitantes passaram o dia por aqui. Foi uma vitrine de negócios com palestras, conteúdo e muitas oportunidades. A feira, que acontece anualmente, é realizada pelo Grupo Mulheres do Brasil, que conta com mais de 150 núcleos em todo o mundo e pelo menos 130 mil voluntários. O objetivo é fortalecer marcas, criando conexões entre empreendedores e clientes e apoiar causas sociais. A base do projeto da Feira Cuidar e Criar tem sido essa união do individual, do coletivo e trazer a comunidade juntas para que eles possam ter essa exposição aos diferentes produtos, diferentes serviços que são oferecidos aqui no sul da Flórida e que muitas vezes nossa comunidade não tem esse acesso. Nós fazemos isso com muito amor, muito carinho e logicamente queremos que a comunidade que visita a nossa feira também tenha essa experiência e sinta o calor com que nós preparamos o evento para eles. Além da troca de experiências, o evento garantiu visibilidade digital. Expositores participaram de lives, receberam apoio de divulgação nas redes e acessaram estratégias de fortalecimento de marca. Dá voz a pessoas, empreendedores que estão realizando projetos e tem empresas aqui nesse país para levar informação sobre saúde, bem-estar, saúde mental, saúde física, equilíbrio na vida. Então, isso são assuntos totalmente importantes no dia a dia. E por isso você escolheu a feira hoje para lançar o teu livro. Exatamente, que tem total relação. É desacelere, desfrute do caminho, chegue inteiro ao seu destino. É para permanecer na estrada com essas referências que eu estou trazendo para a mulher. E mais uma vez, a Record Américas marcou presença nesse encontro, reforçando o compromisso com a comunidade brasileira nos Estados Unidos. Um evento que celebra conquistas e mostra que o futuro se constrói em rede. Nós somos a comunidade brasileira aqui nos Estados Unidos, aonde quer que seja, tanto aqui como no Canadá, né? E a gente quer estar aonde o brasileiro está. A Record, ela é portas abertas, é uma representatividade da nossa população brasileira aqui nos Estados Unidos. E a feira Cuidar e Criar junta a preocupação com a saúde e o bem-estar e a preocupação do empreendedorismo. Então,
é um leque de preocupações caras à comunidade brasileira, que enfrenta dificuldades em garantir atendimento de demandas de saúde, mas também precisa favorecer o empreendedorismo e particularmente o empreendedorismo feminino, porque essas coisas estão ligadas, não é? A capacidade de gerar renda é uma coisa que aumenta a segurança da pessoa, lato sensu. Agora, além dos objetivos imediatos do evento, existe a conexão da comunidade. A necessidade de você favorecer esses vínculos que garantem uma coesão desse grupo e um fortalecimento do vínculo desse grupo na Flórida com o Brasil. Agora tem notícia do esporte, porque a brasileira Rebeca Lima conquistou medalha de ouro na categoria até 60 quilos do Mundial de Boxe, que foi disputado na Inglaterra. No domingo, ela derrotou a polonesa Aneta Ryglielska por 3-2 na decisão final dos juízes. É um feito inédito para a atleta que começou no esporte através de um projeto social na favela da Maré, no Rio de Janeiro. E ainda ontem o Brasil garantiu outras 3 medalhas de prata na competição, com Yuri Falcão, Isaías Ribeiro Filho e Luiz Gabriel de Oliveira. E tem boa notícia também no vôlei, porque ontem a seleção brasileira masculina estreou no Mundial com vitória. Foi contra a China e por 3 7-1. A competição está rolando nas Filipinas. E hoje tem mais uma partida às 10 horas da noite, Easter Time, contra a República Tcheca. Se vencer, a seleção já vai para as oitavas. E é que a nossa seleção é a terceira maior campeã desse Mundial, com 7 medalhas, sendo 3 de ouro, 3 de prata e 1 de bronze. Agora o time liderado por Bernardinho está em busca do tetracampeonato. A gente vai torcer. A seguir, a Academia Brasileira de Cinema anuncia qual filme vai representar o nosso país na disputa do Oscar do ano que vem. E filme brasileiro que conquistou 3 prêmios no Festival Internacional de Cinema Cristão é exibido na Califórnia. Américas no Ar. Oferecimento Uninter. A melhor faculdade para brasileiros nos Estados Unidos. Acesse uninteraméricas.com e inscreva-se já. Envios BR. Solução de envio para suas compras e negócio dos Estados Unidos ao Brasil em apenas 5 dias. Use o código RECOR20 e ganhe 20% de desconto no seu primeiro envio. Vida Máxima Account. Orientação especializada e suporte para sua legalização nos Estados Unidos. Seu futuro é agora. Use o código VIDARECOR e ganhe uma consultoria grátis. Reserve Ship. Recupere e mantenha sua juventude hoje. Visite-nos no sul da Flórida, em Orlando ou em Boston e renove a sua energia. Vamos dar uma olhadinha no nosso mapa, ver como é que vai estar a previsão do clima amanhã. Dá uma olhadinha, a gente começa por Boston, olha por lá, tempo encoberto, não tem previsão de chuva, mas também não tem sol. Nova York e Washington, mesmo cenário. Washington, mínima de 62, máxima de 82 graus nessa área. Atlanta, o sol vai brilhar forte, é a única área que brilha o sol, o resto é tempo encoberto. Miami, a gente vai ter chuva ao longo do dia, mínima de 74, máxima de 84 graus. No Texas, previsão é de pancada isolada em Houston e Brownsville. Já em San Antônio, o tempo fica um pouco mais estável, não chove por lá. Em Albuquerque, sol entre nuvens. Em Phoenix, no Arizona, máxima de 103, apesar das nuvens encobrirem um pouco o sol. Em Las Vegas, a situação é parecida, por lá a máxima não passa de 97. Em São Francisco e Los Angeles, bem na costa ali da Califórnia, a previsão é de tempo nublado com bastante ventania ao longo de todo o dia. A Academia Brasileira de Cinema anunciou na tarde de hoje qual o filme que vai representar o nosso país na disputa pelo Oscar 2026. Será O Agente Secreto, de Kleber Mendonça Filho, estrelado por Wagner Moura. Ele vai disputar a indicação de Hollywood para a categoria de melhor filme internacional. Ambientado nos anos 70, o filme conta a história de um professor que tenta recomeçar a vida em Recife em plena ditadura militar, mas se descobre envolvido num universo de espionagem, paranoia e tensão política. Com narrativa densa e visual marcante, O Agente Secreto mistura suspense, crítica social e prende o espectador do início ao fim. A pinta de policial, cara. Não sou policial. A obra foi aclamada no Festival de Cannes neste ano e levou os prêmios de melhor filme de crítica e melhor ator para Wagner Moura. A escolha da Academia Brasileira de Cinema não garante a indicação oficial ao Oscar. Agora, o filme vai disputar a vaga com outros 5 finalistas que vão ser selecionados pela Academia de Hollywood.
Mas, se depender da recepção internacional, o agente secreto pode ir além da categoria principal. A revista americana Variety já apontou a atriz e artesã Tânia Maria, de 78 anos, como candidata ao prêmio de melhor atriz coadjuvante. A publicação destacou ainda que no dia 19 de setembro, o cineasta Walter Salles vai apresentar uma sessão exclusiva do filme no Museu da Academia do Oscar, em Los Angeles. O evento marca a abertura do Bravo Film Festival, mostra que é dedicada à divulgação audiovisual brasileira nos Estados Unidos. A gente faz mambembe, jeitinho brasileiro, e para te proteger do Brasil. E rolou neste final de semana na Califórnia a exibição de mais um filme brasileiro, o longa-metragem Ponho a Mão no Fogo. O filme, que foi um dos grandes destaques do Festival Internacional de Cinema Cristão, foi aplaudido pela comunidade brasileira que vive na região de San José. Sala lotada e atenção à telona. Fosse um vacilo de um de seus homens. Ponho a Mão no Fogo aborda temas sensíveis, como a importância do diálogo entre pais e filhos e o poder transformador da fé. Ela nem tem que saber que estão procurando o filho dela, né? Mas você queria saber sobre sexo? Era pra isso? Tem R$30 pra fazer uma parada? Os pais têm que prestar muita atenção nos filhos. O filme foi destaque do Festival Internacional de Cinema Cristão, onde ganhou 3 prêmios, incluindo o de melhor filme. O diretor de fotografia do longa, Leonardo dos Santos, esteve no evento de exibição em San José, na Califórnia, e conversou com o público. Emocionado, ele agradeceu o apoio da comunidade brasileira da região. Trazer o filme para cá, exibir o filme aqui, foi uma sensação de dever cumprido, uma sensação de que o trabalho foi bem feito e dizer que foi muito prazeroso estar aqui com todos, passar essa mensagem, né, da relação entre pais e filhos, uma coisa muito importante, que faz o crescimento do ser humano, faz o crescimento do indivíduo. Para o público, ver debates tão importantes na tela foi incrível. Todos saíram emocionados e felizes com a valorização do audiovisual brasileiro nos Estados Unidos. Ver o Leonardo, depois de ter uma carreira consolidada no Brasil, trazendo um pouco do talento dele para a comunidade brasileira aqui, realmente é incrível. E o filme, assim, sem palavras para ele, traz uma mensagem muito positiva, muito enriquecedora do que é você estar ali presente na vida dos seus filhos. Então, recomendo o filme, recomendo mesmo, a gente está incentivando o cinema brasileiro e o nosso talento. Eu achei o filme maravilhoso, a gente consegue perceber, né, na prática, que não importa se a gente tem dinheiro ou não, o que importa é a fé que a gente tem no Senhor. Então, a fé em Deus, ela muda tudo, né? E é claro, a importância do pai estar perto do seu filho. Sensacional, recomendo muito. Adorei o filme foi sensacional, deu para lembrar um pouquinho, matar a saudade do Rio. Daqui a alguns dias estou lá, então já deu para acalmar um pouquinho o coração, matar essa saudade, mas gostei muito da mensagem do filme, gostei da mensagem de família, pai, mãe, a mensagem final foi maravilhosa, tocou, deixou um finalzinho para tocar no coração e foi sensacional. E a exibição não foi só para a comunidade brasileira. Representantes locais também estiveram na sessão, que promoveu um verdadeiro intercâmbio cultural. Adorei o filme, foi um bom lembrança lá do Rio, com cinematografia maravilhoso e também, né, tratou de assuntos muito sérios, muito importantes. Também, né, eu acho que formou uns caráteres, personagens, foi bem nítido, você ficou torcendo para uns e não torcendo para os outros. Adorei, parabéns, Léo, maravilhoso. O Jornal Américas no Ar termina agora. A gente agradece a sua audiência e te espera de novo na próxima edição. Até lá. Até.